Amém, glória a Deus. Mais uma vez, eu fico muito feliz de poder aqui. A gente está na casa do Senhor e está aí com você também, celebrando. E conversar mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho do que Deus tem nos falado por esses últimos dias. E eu queria começar falando um pouco, questionando, na verdade, com você, o porquê que as pessoas são tão inconstantes. Por que as pessoas, na verdade, elas não sabem o que quer? Por que as pessoas, de uma certa maneira, elas acabam parando de sonhar? Você já parou para pensar? Esses últimos dias, em algum momento da sua vida, você já parou assim e pensou, nossa, por que tudo isso está acontecendo? Por que a gente teve que parar por um momento? Por que muitas vezes a gente quer fazer, se programa para fazer alguma coisa e, de repente, tudo muda? Eu ouvi várias pessoas falando para mim, nossa, Mari, mas aqui mesmo na nossa igreja nós fizemos uma semana, falando das coisas que seriam esse ano, profetizando, declarando, plantando sementes. E por que tudo de repente mudou? E aí eu comecei a questionar, quando eu estava preparando essa mensagem, comecei a refletir o porquê que de repente a gente acha que está num caminho, de repente a gente acha que está num controle das coisas e aí tudo muda. E o Senhor começou a me lembrar de algumas coisas e uma das coisas que é o que eu quero trazer para você é que nós vivemos na superficialidade. Na verdade, essa superficialidade, ela nos mantém num lugar raso. Essa superficialidade, ela nos mantém em um limite de segurança. Ela nos mantém numa situação de autocontrole, de autoconfiança. E aí, de repente, surge uma crise. Você já parou para pensar sobre isso? Na verdade, essa crise ela veio não para buscar culpados, não para trazer responsáveis, mas para que eu comece a olhar para dentro de mim, para que eu comece a olhar para o meu interior. Na verdade, essa crise, ela veio para me dar uma oportunidade para eu sair do raso, para eu sair da superfície. Na verdade, nós fomos tão acostumados a viver numa superfície. Nós estamos tão acostumados e acreditamos pelo fato de sermos cristãos, nós estamos isentos de dores, de crises, de tribulação, de perseguição. Mas aí em Romanos, se você puder abrir ou anotar aí da sua casa, Romanos 5, a partir do verso 3, o escritor de Romanos, ele fala assim: não só por isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado é a esperança. A esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu queria refletir um pouco nessa palavra, porque quando Paulo estava escrevendo sobre isso, ele estava falando que as tribulações, as dores, as perseguições, as crises, nos dariam perseverança. O que é essa perseverança? É a qualidade de que não desiste, é a qualidade que não há uma facilidade, é a qualidade de uma persistência, uma completude.
Para quê? Para que nós formos formados o nosso caráter, que é o nosso caráter, que é formado por quê? Pelos nossos traços morais, do nosso indivíduo, que determina uma forma constante. Para nos trazer uma esperança, que é um sentimento que vem de uma possível realização. É uma confiança. Sabe, queridos, eu gosto muito de Tiago, porque Tiago foi o homem que estava vivendo em um período quando ele escreveu a carta dele às igrejas. E ali ele estava falando para os judeus de uma forma mais certa, mais concisa. Porque Tiago, na verdade, ele era irmão de Jesus. Mas quando ele andava, quando Jesus estava no meio do povo, Tiago ele não creu em Jesus. E logo após que Jesus ressuscitou, que subiu aos céus, Tiago ele se tornou o principal líder da igreja de Jerusalém. E com o passar do tempo, as pessoas elas estavam sofrendo por causa da perseguição de Jesus. As pessoas estavam começando a ficar dispersas em Jerusalém. Os judeus, quando Tiago começa a escrever a primeira carta dele, que você pode aí, que é a palavra que a gente vai falar aqui hoje, é Tiago verso 1. Mas antes de eu ler, eu queria que você entendesse o contexto dessa história. Porque Tiago estava escrevendo para os 12 tribos daquela localização que estavam dispersos, estavam sofrendo. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma grande tribulação. Eles estavam vivendo uma grande perseguição. Eles estavam no meio de uma crise. E essa crise que eles estavam vivendo, estavam deixando eles tristes. Mas o que estavam mais apavorando eles é porque eles haviam visto o martírio de Estevão. Então eles queriam sumir, eles queriam desaparecer. Os cristãos estavam questionando a mesma coisa que hoje muitas vezes talvez você pode estar aí questionando o porquê que nós estamos vivendo num período onde tem uma dor, onde tem um medo constante, onde tem uma doença que nós não sabemos de onde ela vem. Mas, queridos, isso não pode deixar nós ficarmos dispersos, desatentos na superfície. Em Tiago 1, Tiago ele fala isso para a igreja, né? Ele fala: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem de motivo de muita alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. E sem lhe faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, e que a todos ele dá livremente, e de boa vontade ela será concedida. Peça, porém, com fé, sem dúvida, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada ao vento. Isso é igual àqueles que vivem na superfície. Tiago está falando a mesma coisa que Paulo falou aos romanos. Alegrem-se, alegrai-vos, porque nós estamos vivendo por um momento de tribulação. Se você não gosta da palavra tribulação, mude para crise. Se você não está incomodado com a palavra crise, mude para dor. Mas nós estamos vivendo um período de dor, mas Tiago, assim como Paulo nos ensinou, o próprio Jesus falou que nós deveríamos nos alegrar, porque é neste momento de crise, é no momento de dor, é no momento de tribulação, são nos momentos da perseguição que nós devemos nos alegrar. E aí você pode pensar assim: Mari, mas por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo esses problemas? Por que eu sofro tanto? A gente precisa entender alguns princípios. E o primeiro dele, a gente precisa identificar que a causa de todas as coisas
Muitas vezes é por causa da nossa humanidade. Eu preciso entender, por eu ser humano, eu não sou isento a doenças físicas, eu não sou isento a doenças emocionais. O outro motivo de nós vivermos crises é por causa das consequências das nossas decisões. Muitas vezes eu tomo algumas decisões que vão me levar a alguma ação e alguma reação daquilo que eu fiz, daquilo que eu tomei um dia, que talvez foi inconsequente. E a terceira é por causa do cristianismo. Nós precisamos entender que nós seremos sim, queridos, perseguidos. Nós sofreremos porque nós somos cristãos. E isso nós não devemos esquecer. Porque nós poderemos sofrer sim, mas nós temos uma promessa de algo muito maior. A nossa vida não é terrena, a nossa vida ela é eterna. E nós não devemos ficar fincados, parados somente aqui. Tiago, ele está nos ensinando a igreja a quebrar alguns paradigmas. Ele está ensinando a igreja, e a gente precisa aprender isso hoje, que eu não sou isento de dor. Eu, como cristão, eu não posso ser um cristão blindado, porque as coisas virão e eu tenho que saber como eu passarei por ela. Eu preciso esperar o problema. Sabe por quê, querido? Porque todo problema tem uma recompensa. Você deve ter pensado, todo problema tem uma solução. Não, o problema já é a solução. Você tem uma recompensa. Quando você entende que você está vivendo um momento de problema, você tem que entender que você é a solução. Porque dentro de você vive um Deus. Dentro de você tem algo que vai trazer a solução. E as pessoas vão te reconhecer. Não pelo problema que você está vivendo, mas elas vão reconhecer você pelo problema que você resolveu. Quando eu entendo que eu sou humano, quando eu entendo que as minhas ações estão referentes às minhas decisões, quando eu entendo que eu sou cristã e eu posso sim de fato viver perseguições porque eu amo a Cristo, porque eu estou vivendo o sobrenatural, eu começo a olhar para o problema, eu começo a olhar para a crise, eu começo a olhar para a provação, eu começo a olhar para a tribulação de uma forma diferente. Não de uma forma superficial, porque a superficialidade me deixa no raso. E o Senhor tem nos chamado para nós irmos para o mais profundo, para irmos para um lugar diferente. E essa mudança começa na forma que eu olho para o problema. Foi isso que Tiago estava nos ensinando. Alegrai-vos porque estamos vivendo por momentos difíceis. Alegrai-vos porque nós estamos sendo forjados por esses momentos de crise. E eu preciso aprender algumas coisas com esses momentos. E eu queria trazer 4 princípios que Tiago ensinou à igreja e que a gente pode aprender hoje com Tiago. A primeira é a provação, a crise, a perseguição, a tribulação, o nome que você acha que é correto. A provação, ela é pedagógica. É na provação que testa a minha genuidade, a minha legitimidade. É no momento de provação que eu sou forjada pelo fogo, até sair todas as impurezas, por mais que doam, por mais que esquentam. Mas é no momento mais difícil, quando estou sendo amassado, que vai sair e vai ficar só o que é precioso. É na provação que eu preciso entender qual a lição que Deus está querendo me ensinar. O que Deus quer que eu aprenda? Qual é a lição pedagógica? A segunda que eu preciso entender que é na provação, aonde fortalece a minha fé. Eu não consigo fortalecer minha fé em tempo de bonança. No tempo de bonança eu sou grato, eu vivo, eu revivo o gozo daquilo que Deus me fez, daquilo que Deus está fazendo. Mas é na provação que eu sou fortalecida na fé,
Queridos, comece a olhar para você aí agora. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são os seus medos, os seus temores, mas entenda que este momento é um momento onde Deus está fortalecendo a sua fé, onde Deus está tirando, sabe, da superficialidade, é onde Deus está tirando do lugar onde você está molhando só os seus pés. Ele quer que você vá mais profundo, porque é lá onde você vai saber que não há nada e nem ninguém, que você não depende só de você, você não depende do seu patrão, você não depende do seu marido, você não depende de ninguém, você depende exclusivamente de Deus, porque é aqui que Ele vai, que Deus vai querer mostrar para você o melhor que existe dentro de você. Para quê, querido? Para ativar, para potencializar, para que você entenda que dentro de você é a fé. Porque essa fé, ela não trabalha contra você. Essa fé, ela trabalha por você. Essa fé, ela te tira do superficial. Ela faz você viver o transcendental. Você entende isso, querido? Deus está tirando de um momento onde nós não vamos viver mais coisas simples, coisas naturais. O Senhor está nos movendo para um lugar onde nós vamos ver o sobrenatural. Então comece a se alegrar. Comece a ver as coisas de uma maneira onde você vai ver a glória de Deus. A terceira, o porquê que nós estamos vivendo esse momento, que eu preciso entender, é que a provação gera a maturidade. É aqui, quando eu estou matura, quando eu estou na minha completude, que é assim que eu aprendo pelas consequências das experiências vividas. É nas tribulações, são nas dores, é no sofrimento que eu cresço, que fortalece os meus músculos. Quando a criança começa a crescer, ela começa a sentir dor. Por quê, querido? Porque está crescendo e crescer dói. Você não fica maduro com os livros que você lê. Você não fica maduro com as experiências dos outros. Você fica maduro com as suas experiências, com as suas dores. Então você precisa entender, amado. E agradecer porque estamos vivendo por momentos difíceis. Porque nós precisamos nos alegrar. Porque estamos crescendo, estamos chegando à maturidade. E por fim, eu preciso entender que a provação, ela visa exclusivamente a glória de Deus. Não tem outra coisa, não é para você, não é para mim, é por Ele. Ele quer se manifestar nesses últimos dias, através da minha vida, através da sua vida. E isso eu provo em João 9, quando aquele cego de nascença, ele estava gritando pelo mestre e as pessoas perguntaram para ele: mestre, por que ele está sofrendo? Por que ele é cego? Ele é cego por quê? Porque os pais deles pecaram? E Jesus respondeu para ele: não foi porque o pai dele pecou, ou porque a mãe dele pecou, mas ele é cego para quê? Para que a obra de Deus fosse manifestada na vida dele. Você entende, querido? O que a gente está vivendo agora é para que haja a manifestação da obra de Deus. Às vezes nós estamos tão focados em nossas quatro paredes. Olha onde o Senhor tem nos levado. Nem nós sabemos, nós não temos uma visão clara de onde nós estamos chegando. Eu não sei de onde você está assistindo. E isso que Deus fez, porque nós nos afastássemos para que a palavra dele, a manifestação da glória dele fosse mais a um alcance maior. Quantas vezes nós oramos aqui nessa igreja pedindo: Pai, multidão, quantas pessoas estão nos ouvindo? Nós estamos recebendo aquilo que o Senhor, que nós um dia oramos. Nós cremos que tem multidões de pessoas que estão ouvindo hoje a palavra de Deus, multidões de pessoas que estão ouvindo, pessoas que não sabiam, que não tinham esperança. Então se alegre, querido.
se alegre porque nós estamos vivendo por essa tribulação, porque a glória de Deus está sendo manifestada. E aí eu tenho também, no Velho Testamento, Ana. Ana era estéril. E as pessoas perguntavam por quê, mas foi o próprio Deus que deixou Ana. E lá no verso 5 de 1 Samuel 1 fala, é porque o Senhor tinha deixado Ana estéril. Para quê? Para que houvesse a manifestação da glória de Deus. Talvez você tenha vivido um momento de esterilidade. Talvez você tenha vivido um momento de escassez. Ei, o Senhor que permitiu que tudo isso acontecesse. Para quê? Para que houvesse a manifestação da glória de Deus. Queridos, a dor tira da superficialidade e faz eu passar por esses processos. Primeiro processo que eu preciso entender é que esse processo ele é pedagógico. Segundo processo que eu preciso entender que eu estou passando, que ele fortalece a minha fé. Preciso entender que ele gera a maturidade. Preciso entender que visa tão somente a glória de Deus. Eu preciso me alegrar, sabe por quê, querido? Porque a alegria, ela é espiritual. É uma ordem. O Senhor falou, alegrai-vos, alegrai-vos. É uma decisão, eu me alegro, porque eu decido estar alegre. É diferente de felicidade, que felicidade é uma reação humana. Mas quando eu me alegro na dor, eu estou declarando que a minha confiança, eu estou declarando que eu tenho somente o Senhor. Eu estou declarando que eu dependo exclusivamente dEle. Não são as minhas forças, não são os meus conhecimentos, não é o meu dinheiro, não é a minha influência, não é a minha formação, mas é exclusivamente o Senhor. Foi Ele que permitiu tudo isso que nós estamos vivendo. E será Ele o momento que Ele dará a ordem para dar fim a isso tudo. Mas enquanto nós vivemos, nós passaremos por isso alegres. Porque foi uma decisão que o Senhor nos deu. Assim como os judeus estavam sofrendo por causa da perseguição, por causa do medo, das incertezas. A ordem que Tiago tinha dado era: alegrai-vos, porque nós estamos vivendo isso, mas nós estamos sendo forjados, crescendo, o caráter nosso está sendo alimentado, e nós vamos viver algo para a glória de Deus. Mas eu quero terminar com essa palavra aqui, que é soberana, e com certeza vai trazer algo bem mais forte. Anota aí 1 Pedro 5, a partir do verso 8, falam: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha só, presta atenção nesse versículo. Resistam-lhe, permanecendo como? Firme na fé. Sabendo que muitos irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas olha agora. E o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e porá sobre firmes alicerces. E por fim, para fortalecer sua fé que está aí do outro lado, para que você entenda que de fato qual é o Deus que nós estamos servindo. Está em 2 Coríntios 4, a partir do verso 17. Fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atendendo não atentando a nós nas coisas que de nós vêm,
mas nas coisas que nós não vemos. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Queridos, por fim eu quero declarar sobre a tua vida. Talvez você não consiga ver, ou aquilo que você tem visto tem sido algo atemorizante. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que o que mais importa é aquilo que eu não vejo. O que mais importa é aquilo que está além. Aquilo que por meio da fé, com os olhos da fé, eu consigo enxergar. E diante dessa palavra eu quero dizer: alegrem-se, alegrem-se, porque nós estamos vivendo por um leve momento. E tudo isso vai passar, e quando não passar, nós ficaremos cada vez mais fortes, fortalecidos, crentes firmes e cheios da palavra de Deus. Eu quero orar por você, terminando essa palavra. Quero declarar sobre a tua vida que essa semana será uma semana diferente, que essa semana você vai receber notícias boas. Essa semana você vai ser fortalecido na tua fé. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada um que está assistindo aqui, Senhor. Deus, por cada um também que está aqui nesse local, Senhor. Deus, eu declaro, Senhor amado, acreditando na tua palavra, que sempre foi fiel a ti, Senhor, porque o Senhor é fiel à tua palavra. Por isso, Deus, eu declaro, Pai, que nós viveremos o melhor dessa terra, Deus. Nós viveremos, Senhor amado, as tuas promessas ainda nestes dias, Senhor. Deus, nós cremos e aceitamos e nos alegramos. Nos alegramos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. E que nenhuma folha, nem um fio de cabelo cai se não é por sua autorização. Por isso nós declaramos que nós vamos viver sim, Senhor, o melhor de Deus nessa terra. E essa semana, Senhor, será sim a melhor semana nas nossas vidas. Eu te abençoo em nome de Jesus, amado.